Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para mais um encontro, segunda aula de antropologia teológica. E hoje vamos tratar sobre o tema a dimensão psicológica e o modelo estrutural da personalidade. Isso é, o id, o ego e o superego. Dentro dessa dimensão, desculpa, nós temos aqui. Nos seus primeiros trabalhos, Freud sugeria a divisão da vida mental em duas partes, consciente e o inconsciente. Nos trabalhos posteriores, reavaliou essa distinção simples entre o consciente e o inconsciente e propôs os conceitos de id, ego e superego. Vamos, por etapa, analisar cada um deles. O id é a fonte da energia psíquica, que é no caso o libido. O id é formado pelas pulsões, instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes, ou seja, o inconsciente da dimensão caótica da personalidade. Podemos pensar dessa forma, com vocês, a dimensão caótica da personalidade, no caso aí do id. Quando eu digo caótico no sentido de uma desorganização, nesse aspecto aí, nós vamos ter aí uma ideia de caótico, desordenado e sem forma. A personalidade, nesse caso aí, dentro de um pensar contraditório. No caso, então, do id, funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, busca sempre o que produz prazer e evita o que é aversivo, e somente segundo ele. Continuando aqui, o id não faz planos, não espera, no caso aí do id, não faz plano, nem espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibição. Mais que isso, ele não tem contato com a realidade. Uma satisfação na fantasia pode ter o mesmo efeito de uma atingida através de uma ação, ou seja, entre a ficção e a realidade, quase na mesma dimensão. O id desconhece juízo lógico, lógica, valores, ético ou até mesmo moral, sendo exigente, impulsivo, cego, irracional, antissocial e dirigido ao prazer. O conceito da psicanálise, o id, é completamente inconsciente. Nesse caso aí, Freud afirma que nós chamamos de um caldeirão cheio de excitações fervescentes. O id desconhece o julgamento de valores entre o bem e o mal na questão da moralidade. Já no caso do ego, o ego desenvolve-se a partir do id. Esse é o alvo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, ou seja, levando em conta o mundo externo. E é chamado princípio da realidade, no caso aqui do ego. Continuando aqui, esse princípio que introduz a razão, o planejamento e espera o comportamento humano. A satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-lo com o máximo de prazer e o mínimo de consciências negativas. No caso aqui do ego, representa a razão ou a racionalidade, ao contrário da paixão insistente e irracional do id. Então, nesse caso aqui, segundo Freud, o ego ele evita aí o desprazer. Na realidade, ele dá essa força aí ao id, no sentido de que se torna algo mais racional. No caso aqui do superego, apenas um resumo, é a parte moral da mente humana, representando os valores da sociedade. O superego tem 3 objetivos. Primeiro, inibir, através de punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras
e ideias por ele ditados. Segundo, forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. Terceiro, conduzir o indivíduo à perfeição, em gestos, pensamentos e palavras. No caso aí, ele serve como juiz das ações, né, e dos pensamentos aí do ego. Então, o superego aí seria um ponto de equilíbrio aí para que a pessoa consiga ter consciência do que está fazendo, né, o seu pensar e as ações totalmente equilibradas. Segundo ainda Freud, o termo cunhado por Freud para o superego foi que dentro da compreensão sobre o eu, Freud descreve-o como defensor da luta em busca da perfeição. O superego é, resumidamente, o máximo assimilado da psicologia pelo indivíduo, de que é considerado o lado superior da vida humana. Qual a contribuição também da sociologia para a antropologia? Não pode haver estudo de antropologia sem as bases do contexto sociológico. Por isso a importância da sociologia em estudar a vida social humana, de grupos e sociedades. Amplia o conhecimento do ser humano. Dessa forma, os sociólogos ocupam-se do estudo sobre o comportamento humano em seu meio social, na tentativa de compreender os desdobramentos de nossos atos individuais ou comunitários. Tem um filósofo, Augusto Conte, que se destacou na busca pela construção de uma área de conhecimento completamente voltada para o estudo desses novos fenômenos sociais. Qual foi então essa contribuição de Augusto Conte? Conte acreditava que as sociedades deveriam ser alvo de uma abordagem propriamente científica. Assim, uma nova área de conhecimento científico voltado para o estudo e compreensão das leis gerais que regem o mundo social humano deveria ser formada a partir dos princípios científicos e das demais ciências da natureza. Então, segundo Conte, aí a contribuição amplamente da sociologia ao estudo da antropologia, voltado aí para esse lado de uma natureza mais científica. Ramos da sociologia. Segundo os próprios sociólogos, a sociologia divide-se em muitos ramos que estudam a ordem existente entre os diversos fenômenos sociais, mas que são convergentes e complementares. Entre as diferentes subdivisões criadas, as principais áreas são sociologia do trabalho, sociologia da educação, sociologia da ciência, sociologia ambiental, sociologia industrial, sociologia jurídica, sociologia política, sociologia da religião, sociologia rural, sociologia urbana, e encerra com a ideia da sociologia das relações de gênero e sociologia da linguagem. Então são essas subdivisões aí amplamente voltadas para essa área da sociologia. A arqueologia como ferramenta histórica da antropologia. Qual é a importância da arqueologia? A arqueologia é a disciplina que se ocupa da investigação dos indivíduos ou vestígios de civilizações e culturas passadas, sendo seu termo composto pelos radicais gregos arché, que significa tanto início, começo, quanto ordem, organização, logia, que significa, por sua vez, estudo, ciência. Assim, literalmente, a arqueologia é o estudo das coisas antigas. Então, temos aí também a arqueologia, que trabalha no campo investigativo, né, e nas descobertas, né, através da investigação, resultado de descobertas, que traz também um pano de fundo aí de reforço para a antropologia. Arqueologia bíblica. Vamos ver então qual a importância qual é a contribuição da arqueologia bíblica para a antropologia teológica. A arqueologia bíblica pode ser definida como um exame de artefatos antigos, outrora perdidos e hoje recuperados, e que se relacionam ao estudo das escrituras e a caracterização da vida nos tempos bíblicos.
O conhecimento, neste caso, se obtém pela observação e estudos sistemáticos, e os fatos descobertos são avaliados e classificados num conjunto organizado de informações. No caso, então, da arqueologia, é também uma ciência composta, pois busca auxílio em muitas outras ciências, tais como química, antropologia e zoologia. Então, temos aí a grande contribuição. No caso, então, a arqueologia bíblica, ela vai ainda contribuir para a antropologia, oferecendo auxílio na compreensão da Bíblia. Então, nós temos muitas informações na Bíblia, temos muitas informações até pelos anos que se passaram e que hoje, através da arqueologia, os achados, as descobertas que transferem para a Bíblia a veracidade das Escrituras Sagradas. Então, nesse ponto aí temos essa grande importância aí dessa ferramenta chamada arqueologia, no caso nosso aqui, arqueologia bíblica, no sentido de desvendar os mistérios da Bíblia na sua investigação. A cosmovisão cristã na antropologia. O que é cosmovisão? O conceito de cosmovisão ainda é amplamente obscuro por parte da cristandade fundamentalista. Não é de se admirar, sendo o termo pouco esboçado pela liderança representativa da igreja local. O termo cosmovisão, a princípio, trata-se de uma tradução da palavra alemã, que significa modo de olhar o mundo, ponto de vista ou concepção de mundo. De acordo com Albert Hoppers, este termo tem a vantagem de ser claramente distinto de filosofia, ao menos no uso alemão, e de ser menos enfadonho do que a frase visão do mundo e da vida. Em poucas palavras, podemos dizer que é um conjunto de suposições e crenças que utilizamos para interpretar e formar opiniões acerca da nossa humanidade, propósito de vida, deveres do mundo, responsabilidade para com a família, interpretação da verdade e questões sociais. É como um mapa mental que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo. Então temos aí essa grande importância da cosmovisão, porque podemos ver que hoje a ação que temos que ter é dentro de uma amplitude de 360 graus. Né? Não adianta mais ficarmos dentro de uma visão cristã olhando só para frente. Temos que olhar no todo, temos que observar tudo que está acontecendo ao nosso redor, até para nós usarmos os métodos necessários para trazer alguns resultados, para trazer questionamentos e logo resultados para responder a esses questionamentos. Então, nesse caso aí, temos aí que ter essa cosmovisão. Muito bem, e aí nós ainda continuamos falando sobre a antropologia teológica num outro momento, e espero que você esteja aí nos assistindo e compreendendo dentro da nossa fala o pensar teológico de acordo com aquilo que descrevemos na antropologia. Deus abençoe.